Olá, pessoal! Vamos falar agora um pouco sobre a proibição da Torá que a gente tem relacionado com a tatuagem. Como é feita a tatuagem? A cada furo, as agulhas inserem na pele minúsculas gotas de tinta. O processo, feito geralmente sem anestésicos, causa pequeno sangramento e dor, que pode variar de leve a forte. Ou seja, basicamente a gente está perfurando a nossa pele, introduzindo pequenas gotinhas de tinta, formando um desenho, uma frase, uma palavra, o que a pessoa quiser escrever ou desenhar em sua pele. Bom, rapidamente vamos trazer alguns motivos que não devemos fazer a tatuagem antes de entrar na parte da Torá em si. Primeiro ponto, infelizmente, existe um certo preconceito de muitas pessoas que olham isso de uma forma não muito positiva. E as pessoas, infelizmente, tendem a olhar mais o exterior do que o interior. Isso poderia atrapalhar a pessoa em alguns aspectos da vida. Em relação ao emprego, conseguir um trabalho, em relação ao relacionamento, mesmo que o noivo e a noiva talvez gostam ou acham bonito e etc., pode ter pessoas que a gente conheça que talvez não gostem. Pode ser que os pais ou os avós ou os parentes não gostem. Isso poderia acabar causando um certo desconforto. Sol. Também precisa cuidar muito bem da tatuagem para ela não acabar perdendo a beleza dela, tratando, botando sempre protetor solar, um receio de não danificar. Doenças que podem ser transmitidas ou até mesmo causadas através da tatuagem, a gente vai falar um pouco sobre isso já já. Ganho de peso pode acabar deformando a tatuagem, o que também não é legal. Fora de moda, o que agora pode parecer bonito, como é que a gente sabe como vai ser daqui a uns 10, 15, 20 anos? A gente não sabe como vai estar e pode ser que a gente vai acabar se arrependendo. O arrependimento pela própria tatuagem, me arrependi de ter feito aquilo. Tem gente que bota até o nome de uma pessoa, um namorado e tal, e quem sabe se o relacionamento vai para frente. Arrependimento é uma coisa também bastante comum. E por último, a própria teshuvá, o arrependimento quando a gente percebe que pela Torá isso não é o correto. E pode bater um momento, um certo arrependimento. Poxa, por que eu fiz isso? Eu estou arrependido. E o arrependimento não vai mudar uma coisa que é fixo na nossa pele e que não vai sair. Infelizmente, as pessoas julgam pela aparência. E aí? Se chega uma médica e vai se apresentar dessa forma para a gente, será que a gente leva fé nela que é uma boa médica? Deveria. A gente não sabe o racional, a inteligência, a capacidade da pessoa. Mas infelizmente as pessoas julgam muito pela parte externa. Será que ele seria um bom médico? E a verdade é que pode ser que sim. O ponto é que, infelizmente, as pessoas julgam pelo exterior. Isso poderia prejudicar a gente, sim, no nosso trabalho, na nossa parte profissional. Prejudicar a gente também em conseguir um trabalho ou um emprego, ao ponto que fizeram uma pesquisa, inclusive, com RH de diversas empresas para entender se isso prejudicaria ou não prejudicaria, e mostraram que realmente prejudica a aceitação do funcionário numa determinada empresa, dependendo do local, inclusive da tatuagem. 10% de reações adversas, sintomas mais comuns: inchaço, coceira, cicatriz, vermelhidão no lugar do desenho, alergia, infecção e sensibilidade ao sol. Os sinais podem durar poucos meses até muitos anos. É o que diz um estudo publicado no periódico científico Contact Dermatitis. Os resultados mostraram que cerca de 10% relataram algum tipo de complicação com suas tatuagens. Na maioria dos casos, os sintomas eram simples, porém cerca de 6 em cada 10 dessas pessoas sofreram com problemas crônicos que duraram por anos. Ou seja, a gente está falando de uma quantidade bem razoável de pessoas que acabam tendo alguma reação adversa à tatuagem. Outro problema são as doenças. Doenças transmitidas pelo sangue, que pode ocorrer quando o tatuador utiliza o mesmo pote de tinta para mais de um cliente, ou caso não esterilize o equipamento devidamente. Ou seja, pode aqui chegar a ter doenças bastante graves através da tatuagem, se não for feito de forma com bastante cuidado, com pessoas que realmente cuidam
dessa higienização e esterilização do material. Agora vamos à proibição da Torá. Sefer Vaikra, na Torá, está escrito: tatuagem não farão em vocês. A proibição da tatuagem já aparece claramente na Torá, que foi dada cerca de 3.400 anos atrás. Naquela época já existia tatuagem e a Torá já colocou isso para a gente como uma proibição. Motivos da proibição. O primeiro motivo é um costume dos idólatras, que tatuavam algo referente às suas idolatrias em seus corpos. Segundo motivo, não profanar o corpo que Deus santificou para o seu trabalho. A gente está aqui no mundo para servir a Deus, fazendo bem, vivendo uma vida com significado. Deus deu para a gente um corpo para que a gente possa servir a Ele, e a gente não pode profanar esse corpo. Terceiro motivo, o corpo não é nosso. É proibido pela Torá a gente se mutilar. O corpo é como um carro que pegamos emprestado e precisamos devolver. Quarto motivo seria um desrespeito à criação de Deus. Não estamos felizes com a roupa que Deus nos deu. A roupa da nossa alma seria o nosso corpo. É como se a gente não estivesse feliz com o nosso corpo e está querendo alterar o presente que Deus deu para a gente. Por último, uma mudança do corpo causa uma mudança na alma. Isso a gente vai explicar melhor no próximo slide, que a gente vai entrar um pouco na Kabbalah. Pela Kabbalah, está escrito na Torá, novamente, e tatuagem não farão em vocês. Ora Chaim HaKadosh, um grande rabino cabalista, Rav Chaim Ben Attar, ele pergunta, por que está escrito em vocês e não em seu corpo? E ele fala que a resposta é que a tatuagem faz uma mudança não somente no corpo da pessoa, mas também na alma. Uma mudança no corpo é uma mudança na alma. A marca na alma fica para sempre. O nível mais baixo da nossa alma tem o mesmo formato do nosso corpo. O que a gente muda no corpo acaba mudando também na alma. E o que seria a tatuagem? Uma marca no corpo que automaticamente é uma marca na alma de uma rebelião contra Deus. Porque Deus proibiu. E eu vou marcar o meu corpo com uma proibição que automaticamente marca a minha alma. Seria basicamente o contrário do Brit Milá, da circuncisão. Quando a gente faz o Brit Milá, a circuncisão, a gente está fazendo uma marca no corpo que traz uma pureza para a alma. Uma conexão mais forte com Deus. Quando a gente faz a tatuagem, também é uma marca no corpo, que traz uma marca na alma, mas que causa mostrando uma rebelião e um distanciamento de Deus. E por isso está escrito que ela atrapalha a conexão pura e direta entre o homem e Deus. Ou seja, uma situação bastante forte, onde a tatuagem acaba tendo o efeito oposto do Brit Milá, da circuncisão, marcando o nosso corpo e marcando nossa alma, afastando a gente de Deus. Como consertar? Devemos apagar a tatuagem depois que ela já foi feita ou não? Na verdade, a proibição da Torá é a gente fazer a tatuagem. Se a pessoa já fez, basta ela entender que isso é errado, pedir desculpas para Deus com todo o coração, falar que não vai fazer novamente. Ela pode ser perdoada e voltar a ter essa conexão pura com Deus, mesmo que ela não retirou a tatuagem. Um arrependimento verdadeiro no coração. Se a pessoa puder tirar a tatuagem, melhor ainda, mas nem sempre é possível, tanto em relação à parte financeira, o tamanho da tatuagem, a facilidade para isso. É claro que o ideal é a pessoa tirar, mas ele não tem obrigação. O grande problema é quando a pessoa tatua o nome de Deus. Infelizmente, isso acontece. Uma vez veio um senhor falar comigo e falou, olha o orgulho que eu tenho do meu judaísmo, e mostrou uma tatuagem no braço com o nome de Deus. Isso é um problema bastante sério. Por quê?
porque a gente estaria desrespeitando o nome de Deus. Com o nome de Deus, com o Siddur, com a Torá, a gente não entra dentro do banheiro. A gente não poderia fazer as nossas necessidades. Até mesmo ter relação entre marido e esposa. Não é adequado que a gente tenha o nome de Deus no recinto. E por isso a gente começa a entrar num problema de desrespeito. Além disso, tem uma proibição da Torá da gente apagar o nome de Deus. O que se faz agora em situações como essa? E, infelizmente é muito comum, com toda a divulgação da Kabbalah e dos nomes de Deus e tal, cada vez está mais comum pessoas terem o nome de Deus ou tatuarem o nome de Deus. E a gente precisa saber o que fazer num caso como esse. Na Halahá está escrito que quando tiver um desrespeito ao nome de Deus, é permitido a gente apagar de forma indireta. Exemplo disso, uma vez teve uma briga entre duas pessoas em Israel. A pessoa que ela era religiosa, ela viajou. E quando ela voltou, o vizinho dele que tinha discutido com ele resolveu prejudicar ele. Viu que o carro dele estava todo empoeirado na rua, um tempo grande que ele tinha viajado, e escreveu no vidro da frente do carro o nome de Deus. Quando chegou o vizinho religioso, ele viu aquilo e falou: o que eu faço? Eu não tenho como dirigir com o vidro todo sujo e empoeirado. Por outro lado, se eu limpar o vidro, eu estaria apagando o nome de Deus, que é uma proibição muito séria. Ele perguntou para um grande rabino na época, e a resposta foi justamente essa, que é um desrespeito ao nome de Deus. E por isso apagar de forma indireta é permitido. Como se apagaria de forma indireta? Em vez de ele esfregar o nome de Deus ou jogar água em cima do nome de Deus, ele jogaria água na parte de cima do carro. Indiretamente aquela água escorreria e acabaria apagando o nome de Deus. Isso poderia fazer num caso de desrespeito. E uma vez que a tatuagem também é um desrespeito, a pessoa não tem como não ir ao banheiro, fazer as necessidades básicas, e por isso é permitido apagar de forma indireta. O apagar de forma indireta seria através de um não-judeu e através do laser. Isso seria permitido e sim indicado, uma vez que estaria havendo um desrespeito se a pessoa manter essa tatuagem. Tatuagem corretiva. Caso a pessoa fique constrangida em função de alguma cicatriz ou cirurgia, e for necessário uma tatuagem para corrigir, neste caso é permitido. Finalizando, eu queria contar uma história muito bonita, com uma mensagem bonita para a gente. Aconteceu com um jovem, que ele tinha uma tatuagem bem grande no braço. E ele começou a ficar mais e mais religioso, foi estudar numa yeshivá, estava muito feliz estudando. Só que ele tinha vergonha daquela tatuagem. Ele sabia agora que essa tatuagem era uma coisa contra Deus, era uma coisa errada. E por isso ele sempre andava manga comprida, cobrindo a tatuagem. Ninguém sabia que ele tinha aquela tatuagem. E ele tinha o costume de toda sexta-feira, de manhã, ele costumava ir no mikve, um local onde ele ia se purificar para o Shabat. Ele ia na sexta-feira de manhã cedo, onde não tinha ninguém. Estava no vestiário, trocava de roupas, ia para o mikve, saía e tudo certo. Até que aconteceu uma semana que ele teve algum problema na parte da manhã. E agora, o que ele vai fazer? Ou ele vai no mikve de tarde, ou não vai. O problema é que de tarde o mikve está cheio. E pode acabar acontecendo de alguém olhar e ver a tatuagem dele. E ele não queria que isso acontecesse. Ele decidiu que ele iria. Quando ele tirou a roupa, ele colocou a toalha em cima do ombro, de forma que ninguém visse a tatuagem dele. O vestiário estava cheio. Ele começou a andar em direção ao mikve, que entra individualmente. Só que no meio do caminho alguém esbarrou nele e a toalha caiu. Quando a toalha caiu, quem olhou para ele, quem viu a tatuagem? Simplesmente uma criança. E a criança grita: "Ih, olha a tatuagem dele!" Nesse momento, todas as pessoas olharam. Ele estava extremamente envergonhado, não sabia para onde olhar. E um senhor que estava lá
quando viu a situação que ele estava passando, para dispersar um pouco, ele virou e falou: o que vocês estão olhando? Eu também tenho. As pessoas olharam: o que ele está falando? O jovem foi no mikve, saiu de lá e foi agradecer o velhinho. E virou para ele e falou: olha, eu queria te agradecer. Muito obrigado que você me salvou daquela vergonha. Eu não sabia o que falar, eu não sabia para onde olhar. E graças a essa mentira que você falou, eu pude me sentir melhor. O velhinho olhou para ele e falou: eu não menti. Eu também tenho. Imediatamente mostrou para ele o braço, onde tinha uma tatuagem de sobrevivente do Holocausto. E virou para ele e falou: nós dois fomos vítimas de uma geração de destruição do judaísmo. Eu fui vítima de uma geração de destruição material, onde queriam exterminar o nosso povo no Holocausto. E você está sendo vítima de uma geração de destruição espiritual, onde valores muito importantes da nossa Torá, do nosso judaísmo, de repente são colocados de lado. E a prioridade acaba sendo a moda, a beleza, se é bonitinho, se não é bonitinho. E a gente precisa realmente interiorizar que isso é uma proibição da nossa Torá. A gente poderia se arrepender muito depois de fazer diversos argumentos para a gente não entrar nessa moda. Eu acho que é muito importante, pela mitzvah da Torá, a gente se esforçar para fazer o que é correto, cumprindo esse mandamento, não indo simplesmente atrás da sociedade que a gente vive, e sim atrás dos nossos valores e da nossa Torá.